galera, como vocês estão? Tudo bem? Faz um tempinho que eu não apareço por aqui, né? Estávamos nos programando para uma live, graças a Deus deu tudo certo. Você que ainda não teve a oportunidade, vai lá no meu canal, assista a minha live. Foi com um grande amigo meu, Gil, né? Um cantor aí gospel, um menino abençoado. Se vocês quiserem, vão até lá e curtam as músicas, deixem o seu like e compartilhem, amém? Eu estou aqui hoje voltando a gravar e creio que Deus tem ainda muitas mensagens a falar no seu coração. Eu vou tentar aí gravar 2, 3 vídeos falando a respeito da volta do Senhor Jesus, falando um pouco a respeito da salvação. Eu gostaria de compartilhar com vocês, serão 2 ou 3 vídeos, eu não sei como vai ser o conteúdo, mas eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra de despertamento e eu creio que Deus tem algo novo para falar ao seu e ao meu coração, amém? Então, bora refletir? A palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês está no livro de Mateus 24, verso de número 38, que diz assim: Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu tenho reparado e converso com pessoas a respeito disso. A maioria daqueles que gostam de pregar o Evangelho como eu, sabem que o Brasil é um país muito evangelizado. Há muitos os que pregam o Evangelho. Nós vemos através das mídias sociais, vemos através da televisão, nós vemos que muitos pregam o Evangelho. Então, em meio a muitos os que pregam, há muitos também os que escutam a pregação do Evangelho. Há pouco tempo atrás, eu estava na comunidade e eu fiz uma pergunta para as pessoas que estavam lá, me assistindo. Eu perguntei para elas: quantos acreditam na volta do Senhor Jesus? Foi unânime, todos levantaram a mão e disseram que acreditavam na volta do Senhor Jesus. E eu fiz outra pergunta. Eu disse assim: e quantos de vocês vivem como se ele fosse voltar? A maioria não levantou as mãos. Porque nós até acreditamos que o Senhor Jesus vai voltar, um dia vai arrebatar a sua igreja. Só que poucos de nós vivem como se isso fosse acontecer. Então eu cheguei a uma conclusão que a pregação do Evangelho no nosso país, dentro das nossas casas, em meio às redes sociais, ela tem crescido cada vez mais. Então são muitos os que ouvem a palavra de Deus. Mas a maior dificuldade das pessoas não é ouvir a palavra de Deus, mas é praticar a palavra. Muita gente ouve, mas poucos a praticam. Você ouve e sabe que a ansiedade não te faz bem. A Bíblia te ensina a respeito da ansiedade. E muitas das vezes nós somos ansiosos. A Bíblia nos ensina a como lidar com os relacionamentos. E muitas das vezes a gente se perde em meio aos relacionamentos. Ela nos ensina a respeito do caráter, de como devemos nos portar no nosso dia a dia, no trabalho, durante as lutas diárias. E muitas das vezes nós nos esquecemos do que a Bíblia nos ensina e nos perdemos no meio do caminho. Então são muitos os que ouvem esta pregação, mas poucos aqueles que conseguem a colocar em prática. Nós vemos nesse texto que eu li para vocês, que Deus ele estava cansado do que ele estava vendo. A Bíblia declara que havia um povo antediluviano que estava se perdendo. Um povo ao qual Deus olhou para eles e viu que até a mente deles estava perdida. Até os pensamentos deles estavam perdidos, tomados pelo erro e pelo pecado. O coração deles estava inclinado a fazer o que era errado. Eu sempre digo às pessoas que nós não podemos evitar que os pássaros sobrevoem a nossa cabeça. Só que a gente pode evitar com que eles façam ninho. Aquele povo, a mente deles já tinha sido tomada pelo erro e pelo pecado. E eles já não tinham mais o desejo de fazer a vontade de Deus. Eles viviam os seus prazeres, as suas vontades. E quando a gente faz um paralelo com os dias de hoje, não é diferente. Nós vemos que nós estamos em meio a uma sociedade que vive os seus prazeres, vive as suas vontades e desejos desenfreados sem se preocupar com o amanhã. Pessoas que estão dentro de um relacionamento e em busca da felicidade, elas
passam por cima de valores, passam por cima de sentimentos, deixam umas às outras por uma falsa felicidade. Então hoje nós queremos ser felizes, não importa a quem nós estamos machucando e o preço que nós estamos pagando. Nós estamos vivendo em meio a uma sociedade caótica, que está cada vez mais inclinada para o erro e distante de Deus. Então o que Deus faz? Ele olha para aquela humanidade, ele vê que aquele povo estava perdido, mas ele viu que ainda havia um justo, um homem que ainda tinha um coração inclinado a Deus, que ainda se preocupava com os desejos e as vontades de Deus. E o que Deus faz? Deus levanta este homem chamado Noé para que ele pregue durante 120 anos. E aí eu cheguei a uma conclusão quando eu vejo este homem pregando para aquele povo durante tanto tempo e aquele povo não dando ouvido àquela mensagem. A conclusão que eu cheguei foi que eles, durante muito tempo, ouviram a pregação do Evangelho. Eles ouviam que Deus mandaria um dilúvio, que eles tinham que se arrepender, mas mesmo assim eles não colocavam em prática. Então naquele tempo eles estavam ouvindo o Evangelho como nós estamos ouvindo nos dias de hoje, só que eles também não colocavam em prática aquilo que estava sendo falado. A maior dificuldade de quem me ouve, de você que está me ouvindo aí hoje, não é de ouvir o Evangelho, não é de ouvir o que eu estou falando, mas a maior dificuldade que você e eu temos muitas vezes na caminhada é de colocar em prática aquilo que estamos ouvindo. Aqueles homens estavam ouvindo há mais de 100 anos que Deus mandaria um dilúvio, que o tempo deles estava se abreviando, que o dia mau viria, e eles não colocavam em prática aquilo que eles estavam ouvindo. A Bíblia fala que eles estavam casando, dando-se em casamento, vivendo seus prazeres e vontades, entregue aos seus desejos, e quando veio o dia mau, eles se arrependeram, mas já era tarde demais. Você que está me ouvindo, você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe que muitas das vezes, um exemplo, o vício é errado. Você sabe que a traição é errado. Você sabe que a mentira é pecado. Você sabe o que é certo e o que é errado. Mas muitas das vezes os nossos pensamentos e a nossa trajetória estão tão tomadas pelo erro que nós não conseguimos mais fazer o que é certo. Pode ser que você está enfrentando dias assim, onde a sua mente está lutando contra você diariamente, onde os seus desejos descontrolados têm te guiado a caminhos de morte. Você tem ouvido a pregação do Evangelho há muito tempo, mas não tem conseguido colocar em prática o que está escrito nessas verdades, nesta palavra. Então muitas pessoas irão se perder de Deus, e irão ser lançadas muitas das vezes no inferno, não porque não ouviram o Evangelho, mas porque não praticaram essas verdades. Aquele povo se perdeu não por falta de alguém que pregasse a eles, mas porque eles não deram ouvidos e não colocaram em prática. Então hoje, meu conselho a você que está vivendo no deixe a vida me levar, eu quero viver os meus desejos, as minhas vontades, os meus prazeres, o Senhor Jesus está à porta, Ele logo vem, e todos nós iremos nos encontrar com Ele, iremos dar conta da vida que escolhemos viver. Você que está vivendo aí em meio aos seus prazeres, às suas vontades, você que sabe como tem que viver, como tem que se portar, mas mesmo assim quer viver a vida, quer viver, os seus desejos de uma forma desenfreada, continue vivendo. Mas quando você se encontrar com o Senhor, você vai dar conta dos seus dias, de como você tem vivido. Então hoje é tempo de nos arrependermos. Deus hoje ainda tem usado muitas pessoas para falar ao meu e ao seu coração que é tempo de arrependimento, que é tempo de mudança, que é tempo que nós devemos olhar para o céu e nos agarrarmos nas verdades da palavra de Deus. Então hoje se arrependa. Não seja apenas um bom ouvinte, mas seja um ótimo praticante. Amém? Que o Senhor Jesus hoje alcance o teu coração, que Ele hoje invada o teu ser e renove a tua alma. Que hoje você se arrependa dos seus pecados e volte ao primeiro amor. Você que um dia caminhou de uma forma fervorosa, ou você que nunca caminhou, mas hoje é tempo de se arrepender e se voltar ao Senhor. Aquele povo se perdeu, não por falta de ouvir das verdades de Deus, mas porque eles não quiseram colocar em prática. E pode ser que quando você se encontrar com Deus, você se arrependa, porque você ouviu o Evangelho, mas não colocou em prática. Viveu os seus prazeres e vontades sem se preocupar com o amanhã. Breve, muito breve, você vai se encontrar com o Senhor e você vai dar conta de como você tem vivido.
Então se arrependa, entregue o teu coração e deixe com que Deus hoje restaure os teus dias na presença dEle. Recebe aí da presença do Senhor, da alegria do Senhor e da força dEle para que você permaneça, porque Ele logo vem e irá se encontrar comigo e com você. Então que eu e você estejamos preparados para esse dia. Fica aqui o meu forte abraço, que Deus te abençoe.